São 20 horas e 52 minutos. Boa noite a todas e todos. Bom, então, como eu ia dizendo, nós vamos analisar hoje as três principais diferenças entre o Estado liberal, o Estado social e o Estado socialista. A Marina tem uma dúvida. Ah, tá. Tá joia, Maria Clara. Eu não abri ainda a parte das tarefas. Então, assim que eu abrir, vocês vão poder enviar os trabalhos pelo Canvas, tá? Mas é porque eu ainda não abri as tarefas, não. Como a gente adiou o prazo, então eu vou abrir ainda essa semana e aí vocês podem, então, enviar pelo Canvas, tá joia? Mas aí eu aviso direitinho para vocês. Bom, gente, só a Maria Clara com câmera não, né? Vamos ligar essas câmeras aí. Não tem problema, Eduardo, mas eu vou ver direitinho como é que fica esse negócio do Canvas, porque eles mudaram a forma de lançamento de nota. Então, agora eu tenho que lançar nota lá, não mais pelo SGA, mas pelo Canvas. E quando você coloca o trabalho, eu entro no link lá do seu trabalho, corrijo o trabalho e já lanço a nota nesse link. Então, mudou isso. Eu te aviso, qualquer coisa eu aviso, mas não se preocupem com isso, vai dar tudo certo. Bom, então, isso, é tranquilo, mas eu aviso isso. Então tá, vamos lá. Então nós começamos a falar então dessas as características, né, e as diferenças entre o Estado social, o Estado socialista e o Estado liberal. E são três as diferenças. O primeiro, um aspecto com relação aos direitos humanos, como que esses direitos humanos então são tratados por cada uma dessas constituições, numa Constituição liberal, social e socialista. No segundo aspecto, diz respeito à finalidade do Estado. E o terceiro diz respeito à questão econômica. Com relação aos direitos humanos, então, e lembrando aquilo que nós falamos, né, na aula anterior, que os direitos fundamentais são direitos humanos numa perspectiva constitucional. Então, são sinônimos, né? Os direitos humanos é uma expressão mais ampla, que serve tanto para o direito internacional como para o direito interno, né? Mas direitos fundamentais é uma expressão utilizada para o constitucionalismo, na Constituição. Então, os direitos fundamentais na Constituição são os direitos humanos, né? São os direitos humanos na Constituição. E os direitos humanos internacionais, que aparecem nos tratados, declarações internacionais, a partir do século XX. Bom, no Estado liberal, então, como nós já conversamos, né, muito, nós já falamos muito do Estado liberal, no Estado liberal, a Constituição liberal ela vai ter, assim como qualquer Constituição, ela vai ter sempre dois tipos de normas. Então, não se esqueçam disso. Todas as Constituições, sejam liberais, sociais ou socialistas, terão sempre dois tipos de normas. Normas de organização e funcionamento do Estado. Então, está presente em todas as constituições. Ei, Milene, bem-vinda. Oi, boa noite. Oi, boa noite. As normas de organização e funcionamento do Estado e aquelas normas que declaram direitos fundamentais e protegem esses direitos fundamentais. Então, todas as constituições, para ser Constituição, tem que ter esses dois tipos de normas. Normas de proteção aos direitos fundamentais e normas de organização, separação dos poderes, distribuição de competência, de organização do poder do Estado. Esse é o básico. Sem isso não há Constituição. Sem isso não é Constituição. E, além disso, as constituições podem expandir o seu conteúdo. Você tem constituições com textos longos, com muitos artigos, 600 artigos. Tem constituições com 7 artigos, com a Constituição dos Estados Unidos, né, e mais 27 aditamentos. Você tem constituições, né, com 200, enfim, isso varia muito, né, de país para país, o texto constitucional. Mas o básico para ser Constituição são as normas de organização e funcionamento do Estado, distribuição de competências, separação de poderes, limite ao poder do Estado, portanto, e as normas referentes aos direitos fundamentais. Com relação aos direitos fundamentais, então, é que o primeiro elemento para a gente identificar qual é o tipo constitucional, se liberal, social ou socialista. Então, isso vocês já serão capazes de fazer, né? Se vocês abrirem um texto de uma Constituição, encontrarem ali, vão encontrar
né, da organização dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, se é um sistema presidencial, parlamentar, semipresidencial, isso a gente vai estudar ainda, né, diretorial, né, como que é a organização territorial, se é um Estado unitário, um Estado autonômico, né, um Estado regional, um Estado federal, nós vamos estudar isso também, né, já a partir da próxima semana a gente já deve começar isso aí. Então, isso é a parte de organização do Estado. Organização territorial, organização dos poderes do Estado, como que o Estado funciona, o que ele pode e não pode fazer. Ponto. E vocês vão encontrar, numa Constituição liberal, além dessas normas, vocês encontrarão uma declaração de direitos individuais só. Então, no Estado liberal, não há direitos sociais. O Estado liberal é um Estado abstencionista, não intervencionista. Então, não há direito à saúde, educação, previdência, moradia, transporte, não tem nada disso. O Estado liberal, ele não intervém na questão social, ele não tem preocupação social, isso dentro da lógica do Estado liberal, cada um que trabalhe, que ganhe seu dinheiro, que pague sua saúde, educação, que compre sua casa, isso não é direito fundamental, isso não é um problema do Estado, né? Então, isso não está presente nas constituições sociais. Também não há nas constituições liberais os direitos econômicos. Então, o Estado liberal não regula a atividade econômica, não exerce a atividade econômica. O Estado liberal, então, não há, então, nas constituições liberais, né, referência a direitos econômicos, salário mínimo, por exemplo, né, reforma agrária, função social da propriedade, a questão da distribuição de riqueza, políticas econômicas, geração de emprego, distribuição de riqueza, onde o Estado regula a atividade econômica, o Estado não pode exercer a atividade econômica. Então, com relação à questão econômica, as constituições liberais têm um único princípio, né, uma única norma principiológica. Qual é? O Estado não pode regular e exercer atividade econômica. Pronto, só. Não há salário mínimo, não há mais nada além do que isso. É um Estado abstencionista com relação à questão econômica. Tá? Então, e os direitos políticos no Estado liberal, eles são restritos aos homens brancos, proprietários e ricos. Né? Então, não há, não há essa democracia universal no Estado liberal. Gradualmente vão aparecendo, a democracia vai sendo incorporada nas constituições liberais, mas como a gente já chamou a atenção, até 1914, só 4 países tinham, né, uma democracia representativa, secreta, periódica e universal, com voto feminino, incluindo o voto feminino, que era só a Nova Zelândia, a Austrália, a Noruega e a Finlândia. Só esses 4. Então, o Estado liberal, ele não nasceu democrático, ele rejeita a democracia. Uma Constituição liberal, portanto, vai trazer apenas os direitos individuais e a organização do Estado. O Estado liberal é um Estado abstencionista. Já no constitucionalismo social, nós temos, então, uma ampliação do catálogo de direitos fundamentais. Nas constituições sociais, nós vamos encontrar, então, além dos direitos individuais, mas aí um primeiro elemento fundamental, importantíssimo, é que esses direitos individuais agora não são mais tratados como direitos absolutos. Eles passam a ter limites. Quais são esses limites? Os limites dos direitos individuais, esses limites que não existiam no Estado liberal, passam a existir no Estado social. Então, o que eu estou chamando aqui de Estado social é esse grande modelo de centro que vai de um social-liberalismo à social-democracia, o socialismo democrático, né? Então, seria aí partidos de centro-direita, centro-esquerda. Partidos liberais, né? O social-liberalismo, a social-democracia, né? O socialismo democrático, está nesse espectro aí do centro, né? Que são as constituições sociais, que são constituições híbridas, né? Lembra que nós falamos que as constituições liberais elas são ortodoxas, ou seja, admite só políticas liberais e todos os governos em um Estado liberal serão liberais. Por isso que eu estou chamando de modelo ortodoxo. Não há variações de políticas econômicas com maior ou menor intervencionismo estatal. Não. A regra é o Estado não pode intervir na economia, nem exercer atividade econômica, nem intervir na questão social. Tá? Então,
é um modelo ortodoxo, um modelo liberal. O modelo social, ele é híbrido, ele sofre influência do pensamento liberal, da tradição liberal, das constituições liberais, dos direitos que surgiram no liberalismo, e ele sofre também influência do socialismo, das teorias socialistas, dos direitos sociais, né, que surgem a partir da organização e reivindicação dos trabalhadores, dos sindicatos, dos partidos de esquerda, né, dos partidos sociais-democratas, socialistas, comunistas, que vão, né, organizar os trabalhadores para a conquista desses direitos, os direitos trabalhistas, previdenciários, o direito à saúde, à educação, previdência e etc. Então, no Estado Social, o modelo híbrido é um modelo eclético, né, então ele varia. Nesse Estado Social, lembra que nós falamos, como ele é eclético e híbrido, ele admite, portanto, governos que vão oscilar suas políticas. Esse elemento é muito importante ser guardado, né? Então, a ideia do Estado Social é uma democracia pluripartidária. Nessa democracia pluripartidária, o povo vai poder escolher uma hora um partido liberal, outra hora um partido social-democrata, um partido socialista, um partido conservador, um partido comunista, desde que esses partidos respeitem a regra do jogo e se estabeleçam dentro dos limites constitucionais, né? Então, lembra isso, e eu vou colocar isso, é muito importante para vocês entenderem, inclusive as decisões do Supremo com relação às questões econômicas e sociais. Numa Constituição Social, há os dois, né, é híbrido. Então, os direitos individuais de origem liberal eles estão aí. Só que os direitos agora eles vêm limitados. Por quê? Para que todo mundo possa exercer a sua liberdade, né, é necessário que haja um limite. Ou seja, eu não posso abusar da minha liberdade, a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, da outra pessoa. Tá? Então, isso é óbvio. Então, não é liberdade para meia dúzia, é liberdade para todo mundo. A mesma ideia da propriedade privada. Olha, eu não posso ter tanta propriedade, que não deixe propriedade para o resto. A propriedade privada é um direito de todo mundo, é um direito individual, de todas as pessoas, de cada pessoa dentro desse Estado social. Então, logo, uma pessoa não pode ficar dona de 99% da riqueza e deixar 1% da riqueza para os outros milhões. É óbvio que o Estado social vai justamente colocar limite nisso. O Estado social vai chegar e falar: não, tem que ter limites. A propriedade privada vai ter que cumprir agora a sua função social da propriedade. Tá? Então, esses direitos individuais no Estado social eles aparecem limitados. Além disso, esse Estado social vai trazer aqueles direitos de origem socialista. Então, o que eu estava explicando aqui, nesse modelo de Estado social, você tem essas alternâncias. Então, por vezes, o povo vai escolher um governo, um partido liberal no poder. Então, as políticas serão mais liberais. Mas essas políticas liberais não poderão, em hipótese nenhuma, desrespeitar os direitos sociais e econômicos, que são direitos fundamentais, de origem socialista. Ou seja, a saúde pública, a educação pública, a previdência social, políticas de moradia, né, políticas de segurança, seguridade social. Então, esses direitos sociais, eles têm que ser respeitados. Então, você pode escolher, você pode ter um governo liberalizante, mas nunca um governo liberal clássico. Ou seja, onde então esses direitos sociais deixam de ser direitos. Não, isso não pode. Você tem um limite ali, né? Ultrapassar esse limite não pode. É a mesma coisa. Numa outra eleição, a população escolheu um governo no Partido Socialista, no Partido Comunista. Mas esse governo tem limites, né, nas suas políticas. Então, você vai ter uma política mais socializante, ou seja, quem vai investir mais em saúde, em educação, em previdência, moradia, transporte. A ênfase de um governo de esquerda é uma ênfase nas políticas sociais. Mas isso não significa que esse governo pode esquecer as liberdades individuais, o direito individual, né, e a propriedade privada e sua função social da propriedade. Entendido? Entenderam isso? Isso é muito importante. Muito importante. Entender isso. Isso é Estado social. Então, um Estado social, você não pode eleger um governo, né, liberal que transforme o Estado social num Estado liberal. Você não pode escolher um governo socialista que transforme o Estado social num Estado socialista. Tá? Então, você tem essa alternância de poder, mas com limites. Por quê? Porque as duas ideias estão juntas ali, convivendo. Né? O coletivismo, o comunitarismo, de um lado, com o individualismo, né, de outro lado.
E eles vão conviver e devem conviver harmoniosamente, e há direitos fundamentais básicos que são intocáveis nessas variações de políticas públicas. Bom, esse Estado social, então, com relação aos direitos humanos, ele vai trazer essa proteção dos direitos individuais, mas agora os direitos individuais, como eu disse, revistos com limites. Por exemplo, a função social da propriedade está na nossa Constituição. A nossa Constituição de 1988 é uma Constituição social e democrática, é um Estado social e democrático de direito. Então, ela tem lá um capítulo, o artigo 5º, né, sobre os direitos individuais, muitos direitos individuais. Depois você tem aí um capítulo sobre os direitos sociais, muitos artigos sobre educação, sobre saúde pública, sobre previdência social, seguridade social, né? Você tem um capítulo da ordem econômica, a regulamentação da ordem econômica, o respeito ao emprego, o salário mínimo. Então, é um Estado social. E esses direitos individuais, sociais, políticos e econômicos são direitos fundamentais. Então, no Estado social, a gente vai encontrar os 4 grupos de direitos fundamentais. Vamos voltar ali ainda nos direitos individuais para explicar mais uma coisinha. Por exemplo, então, voltando principalmente à questão dos limites das liberdades individuais e à propriedade privada. A ideia do Estado social, então, é que agora, né, está protegido a livre iniciativa, a livre concorrência, o empreendimento privado, etc. Mas eu não posso, né, como no Estado liberal, usar esse direito para abusar desse direito, para concentrar riqueza, para pagar um salário miserável, etc. Então, não. Você tem limites. A função social da propriedade, por exemplo, na nossa Constituição tem lá a função social da propriedade rural e a função social da propriedade urbana. Então, ao contrário do que acontecia no liberalismo, no século XIX e início do século XX, onde o proprietário podia fazer o que bem entendesse de sua propriedade, né? Se ele tinha uma propriedade imensa, quisesse deixar sem produzir, deixava sem produzir. Né? E aí não era problema de ninguém. Mesmo, mas tem gente passando fome, falta alimento, mas eu não quero produzir, não vou produzir, a propriedade é minha, eu faço dela o que eu quiser. Né? Então, essa era a lógica liberal. Você podia abusar do seu direito de propriedade. Se você acordou mal-humorado, quer botar fogo na mata lá da sua fazenda, pode. E ninguém tem nada a ver com isso. Então, no Estado liberal, esses direitos eram ilimitados. Só que as pessoas vão começar a perceber que esses direitos tratados de forma ilimitada ofendiam e prejudicavam a maior parte das pessoas. Ou seja, esse uso egoísta, né, sem limites, desses direitos individuais, das liberdades individuais, né, e da propriedade privada, ofendia, prejudicava as outras pessoas. Então, daí é que vem esse Estado social, a ideia da social-democracia, do social-liberalismo, né, do socialismo democrático, que vai, então, estar nesse grande universo aí de centro, da centro-direita à centro-esquerda, né, com políticas, então, sociais, com a função social da propriedade. A função social da propriedade, como eu disse, ela varia muito de Constituição para Constituição. Ela está presente hoje no mundo inteiro, inclusive na única Constituição liberal que ainda resta no mundo, que é a Constituição dos Estados Unidos da América. Lembrando, entretanto, que o texto da Constituição dos Estados Unidos é aquele texto de 1787, que sofreu 27 emendas aditivas, 27 aditamentos. E esse texto hoje não é mais lido da maneira como ele foi lido, obviamente, no século XVIII, XIX e início do século XX. Então, a leitura da Constituição norte-americana hoje não é mais uma leitura liberal clássica. Não é mais. Então, o Estado intervém, regula há muito tempo, né? Isso principalmente a partir do governo Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, né? A partir do New Deal, 1933, nos Estados Unidos. E hoje você vê o governo Biden, né, fazendo anúncios, né? Teve um senador lá republicano, mas esses caras que, enfim, falam coisas só para provocar mesmo. Não tem o menor sentido o que ele falou. Óbvio que não tem o menor sentido. Ele falou que o Biden está mais à esquerda que o Lenin. Isso é absolutamente estúpido, ridículo, absurdo, né? Isso é só jogada de marketing mesmo. Mas o Biden ele está fazendo o que é a lógica do Estado Social. Por exemplo, você não pode admitir no Estado social que o ganho, que o lucro, né, de uma pessoa seja tão grande, que ele acumule tanta riqueza que deixe um monte de pessoas na miséria. Você pega aí os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, onde você tem, hoje, em Los Angeles, 100 mil desabrigados. Em Nova York, 75 mil pessoas sem casa.
né? Pessoas ganhando salários ridículos e passando fome. Então você fala, não, não tem cabimento. O país mais rico do mundo viver com isso. Aí o que que o Biden fez? Ele vai tributar as grandes fortunas, né? Em 40, mais de 40%, 47%. Então a ideia isso é uma ideia de Estado social. Fala, olha, tudo bem, você pode lucrar, ficar bilionário, etc., mas tem que ter um limite nisso aí, né? Você tem lucros exorbitantes, né? Então você vai, né, numa hora, o cara ganha 1 milhão por hora. Ela falou, então, olha, em vez de você ganhar 1 milhão por hora, você vai ganhar 600 mil por hora. Tá bom, não tá? Por hora. Né? Então, e os 400 mil vão para saúde pública, educação pública, moradia, para evitar que as pessoas morram de fome, morem nas ruas das cidades norte-americanas, etc. Então, assim, não é nada, não tem nada de absurdo. Na verdade, eu diria até, claro, mas eu diria até isso, não se trata nem de direita e esquerda, né? Isso se trata de um mínimo de humanismo, um mínimo de bom senso, né? Um mínimo de sensibilidade humana. Não é esquerda ou direita, né? Entre uma insanidade de um sujeito, hoje, vocês sabem disso, né? Tem 16 pessoas no mundo que cada uma dessas pessoas ganha mais, cada uma dessas pessoas, 16 pessoas, nós somos 16 somadas, cada uma dessas 16 pessoas tem mais patrimônio, propriedades privadas, mais patrimônio do que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. Quer dizer, isso é absolutamente razoável, né? Algo que é fundamental é a gente então conhecer esses fatos e falar, olha, isso não tem cabimento. Você pode até ter gente que fala que tem cabimento, ou quem está ganhando isso, ele deve achar bom, né? O problema é quem não está ganhando isso achar isso bom. Aí tem alguma coisa errada com o sujeito, né? Ou ele está de má fé, ou ele está de brincadeira, né? Está de piada, ou então tá com problema. Né? Mas assim, agora, obviamente que o cara que está ganhando isso, ele está achando muito bom. Fala, não, não vai mexer. Não. Mas nós estamos falando de Estado social, então ele vai dizer ao filho, olha, tem que ter limite, gente. Vocês podem ganhar muito dinheiro, pode. Agora não tem sentido você ganhar, né, 1 milhão de dólares por hora. Né? Não, não, então calma lá, né? Vamos estabelecer um limite. Essa é a lógica do Estado social. Ele é híbrido, portanto. Ele é um Estado de capitalismo social. Ele permite, então, né, tá lá a livre iniciativa, livre concorrência, mas regulamentada pelo Estado, estabelecendo limites à propriedade privada, à função social da propriedade. Então, agora, todo mundo que tem, né, riquezas, que tem terras, etc., tem que fazer isso produzir, senão vai perder isso. Isso, obviamente, dentro. Então, olha, um outro exemplo para a gente pensar uma lógica, né, do social-liberalismo, da social-democracia, né, ou do socialismo democrático, dessa lógica desse espaço aí de centro-direita, centro-esquerda, que aí a diferença de um e outro é o grau de intervenção. Né? Quanto mais à esquerda, maior a preocupação social, maior a presença do Estado, quanto mais à direita, menor a preocupação social. Mas há uma preocupação social. Então, a gente tem variações de políticas públicas, variações de modelos constitucionais, alguns mais socializantes, outros mais liberalizantes, mas a essência está ali. Ou seja, tem um tripé, né, e eu não diria nenhum tripé, é o que a gente falou na aula passada do Los Cinco Gigantes, né, dos cinco grandes males que se percebeu na Inglaterra no pós-Segunda Guerra Mundial. Olha, que é o básico, gente. É o básico. Todo mundo tem que morar, comer, ter saúde, educação, né? E seguridade social. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo indiscutível. Óbvio, óbvio. Então, por exemplo, você tem algumas coisas na perspectiva do Estado social. Vamos pegar Londres, né, que é uma cidade liberal. Mas lembrando que a expressão liberal hoje, ela não é mais. Eu já falei isso, né? Quando a gente fala em liberalismo, você tem aí milhares de autores com centenas de teorias,
né, um monte de significados diferentes do tempo e do espaço. E hoje, por exemplo, quando você fala liberal nos Estados Unidos, um cara liberal nos Estados Unidos é um cara de centro-esquerda. Ele é a favor das teses liberais, do ponto de vista ético, moral, etc. Né? E a favor de uma preocupação social mínima. Então, um liberal hoje nos Estados Unidos é um cara de centro-esquerda. Né? Então, essas expressões, essas palavras mudam de sentido. Aqui no Brasil, muita gente diz liberal, não tem a menor ideia do que é o liberalismo. Nem o liberalismo clássico, nem o liberalismo, nem as outras formas liberais que foram, né, surgindo no tempo aí, no decorrer do século XX e século XXI. Então, é uma ideia, e que é um problema muito sério, né? Porque se a gente não, não entende o significado das palavras, não compartilha do significado das palavras e não entende a complexidade dessas palavras, né? Fica impossível a gente se comunicar, né? Fica impossível falar. Aí, Maria Clara, a gente acompanha isso porque, olha, quando você fala em liberalismo, socialismo, né? Você tem, então, tanto para o liberalismo como para o socialismo, como para a social-democracia, você tem um sentido político. Então, aí você tem muitos autores que pensam, né, o socialismo, a social-democracia, o liberalismo, a partir da perspectiva política. E aí, então, você tem muitos estudiosos disso, do campo do direito político, da ciência política, né, da sociologia. Então, você tem muitas pessoas em vários campos de saberes que vão, por exemplo, estudar, né, os significados políticos e as teorias políticas no campo liberal, social, socialista. Né? No campo A mesma coisa, por exemplo, no campo jurídico, né? Que a gente faz. A teoria do Estado e o direito constitucional, né? Aqui no Brasil a gente teve uma influência muito grande no estudo da teoria do Estado e do direito constitucional de duas matrizes teóricas que vieram da Europa, né? Para variar, mas a gente já conversou isso, né, lá no início da aula, que é a teoria do Estado, a teoria geral do Estado, alemã, do início do século XX, e o droit constitutionnel et sciences politiques da teoria francesa. Né? Então, a gente estudou, eu fiz um mestrado, doutorado em direito constitucional, e eu estudei diretamente, principalmente com esses autores, muitos autores franceses e alemães. Fui, inclusive, né, estudar na França, fui na Alemanha. Então, a gente teve uma formação europeizada. Né? Hoje eu sou um decolonial, né, vocês já sabem disso, mas eu já fui colonial, eu já fui colonizado, mais colonizado, né, do que colonial. Mas, enfim, são teorias importantes e que têm influência no mundo inteiro, justamente, inclusive, pela lógica de expansão europeia, da cultura europeia, do direito europeu, nesses 500 anos de colonialismo, né, de sistema mundo colonial moderno. Então, isso como é que a gente acompanha? Acompanha isso. A gente tem permanentemente pessoas estudando, seja no campo do direito, no campo da ciência política, da sociologia, da economia, da filosofia, que vão acompanhando o que está acontecendo no mundo, da história, né, da geografia, que vão acompanhando as coisas que vão acontecendo, as teorias que vão surgindo, as teorias que influenciam as políticas públicas dos governos. A gente acompanha isso, acompanhando, então, portanto, essas mudanças, né, na academia, os livros que são lançados, os estudos são feitos sobre as políticas públicas dos governos atuais, do passado, né? Então, estudando, estudando, lendo, e aí a gente acompanha. E, obviamente, que é muita coisa produzida cada vez mais. Então, a gente tem que concentrar mais os nossos estudos, embora cada vez mais a gente tenha a exigência de construção de um conhecimento transdisciplinar, ou seja, desse diálogo necessário, fundamental entre direito, política, economia, filosofia, né, psicologia, e aí por diante, né? Mas é óbvio que se você vai aprofundar muito, não dá para você ler tudo que vai
tudo que está lançando no campo, que está pensando, as teorias estão sendo formuladas no campo da economia, da filosofia, do direito, da ciência política, etc. Por isso que a gente tem, então, as especializações, né? Depois faz o mestrado, faz o doutorado, que a gente vai aprofundando, ou então pega um tema, isso é muito interessante, e pega esse tema numa perspectiva interdisciplinar, isso é muito legal, né? Ou transdisciplinar, mas tudo isso na nossa relação com a nossa possibilidade de tempo, né, e acompanhamento com o que está acontecendo. Eu gosto de acompanhar tudo que está acontecendo, mas, obviamente, né, não dá para ler tudo que está sendo escrito. Então, a gente vai fazendo escolhas, escolhe um campo mais específico, etc., para a gente ir acompanhando essas transformações. Então, eu acho que um ponto muito importante isso, sempre, né, é levar em consideração das complexidades, né, e da diversidade dessas experiências políticas, econômicas e sociais. E rejeitar muito as simplificações generalizantes, que a gente tem vivido em meio a essas simplificações, e isso é péssimo, é péssimo, né? Porque as pessoas chegam aqui, política, não só no Brasil, mas vou falando do Brasil, porque nós estamos no Brasil, estamos vivendo isso no Brasil, mas isso não é só no Brasil, né? Virou, parece, partido de futebol, né? Aí eu sou liberal e aí então eu brigo e quero é, vencer o outro é socialista e eu brigo e as pessoas se matam porque um é socialista e outro é liberal e não discutem, não conversam, não pensam e pior, nem sabe o que é ser socialista, nem sabe o que é ser liberal. O pior de tudo é isso, né? Então é esse mergulho, né, no ignoródio que uma parcela importante da população brasileira, né, 25 milhões, 25% da população dos eleitores, né, aí estão mergulhados nesse ignoródio. E aí você vem e a pessoa fala, ela escolhe um lado assim, eu escolhi, eu sou conservador. Aí eu sou, como é que esse cara fala? É, liberal na economia e conservador nos costumes. E eu não tenho a menor ideia do que está falando. Né? Não tenho a menor ideia do que está falando. E aí fica essas coisas superficiais. E aí é muito difícil, isso é muito perigoso. Porque você pega, se a gente não, primeiro, se a gente não compartilha os fatos, a gente já conversou isso. Se a gente não compartilha os fatos, que é o primeiro elemento, né? Se a gente não sabe o significado das palavras, se as palavras se afastam dos seus conceitos históricos, se as palavras se afastam da sua história, do seu significado histórico, né, e do que elas querem dizer, ou seja, da realidade, do fato, né, aí é impossível a comunicação. E é isso que a gente está vendo com um monte de pessoas. Você fala uma palavra, aí o sujeito já te agride. Aí você tenta explicar, aí o sujeito te bate. Aí você tenta explicar de novo, aí ele pode te matar. Né? Não tem sociedade que vive assim. Isso que a gente chama de ignoródio. Por quê? Se passou aquela barreira da comunicação. Né? As palavras não mais importam. As palavras não têm. Não é uma palavra que as duas palavras mais usadas no Brasil no campo da política: liberal e comunista. Comunista, liberal, comunista, liberal. Essa babaquice toda, e as pessoas não têm menor ideia. Menor ideia do que significa. E você pede para explicar, não vai explicar, vai te xingar. Né? Claro, porque não sabe explicar, não tem a menor ideia do que se trata. Aí por que você escolheu esse lado? Também não sabe, não. Porque o outro lado é bandido, porque é todo bandido, é todo bandido. E aí cai nessa coisa que inviabiliza uma sociedade, né? Que inviabiliza. E aí vai, é isso, coxinha, e mortadela, né? E aí vai essas coisas ridículas. Né? E aí não tem diálogo, não tem raciocínio, né? Não tem inteligência. A palavra para isso, já falei, se não viram ainda a palestra do Antônio Quinet, vejam, né? Ignoródio. A palavra para isso é ignoródio. É ignorância com ódio. Né? E aí não tem diálogo. Não há palavras. Então, vamos voltar aqui justamente para a gente entender essas palavras e para vocês, como estudantes de direito, poderem explicar essas palavras. Né? Porque eu acho é muito interessante que a gente possa, para a gente poder escolher, a gente tem que conhecer. Aí a gente escolhe. Se a gente não conhece, não tem como escolher. Né? Então, você conhece primeiro, conhece as teorias todas, né? E aí depois, então, aí vocês escolhem. Fala, eu concordo com isso, não concordo com aquilo outro, não concordo. Mas a gente tem que partir dos fatos, né? Do real,
né, dos fatos compartilhados, e aí a gente vai interpretar esses fatos, e aí a gente vai construir a nossa forma de pensar a partir da compreensão dos fatos, da história, a partir da compreensão dos conceitos, né, então da política, os conceitos jurídicos políticos, do direito constitucional, da ciência política, da teoria do Estado, e a partir daí, então, a gente vai poder, a partir daí, se manifestar, né? Então, voltando, eu estava falando justamente então desse modelo híbrido que é o Estado social. No Estado social, então, diferente do Estado liberal, há 4 grupos de direitos fundamentais. No Estado liberal, há um único grupo de direito fundamental. No Estado social, os 4 grupos, então, são os direitos individuais, relativos à vida, à liberdade, à propriedade, à intimidade, à privacidade. Os direitos sociais, saúde, educação, previdência, segurança, né, moradia, transporte. Os direitos econômicos, acesso ao emprego, a busca do pleno emprego, políticas econômicas de distribuição de riqueza, de salário mínimo, né, de proteção ao trabalho e de proteção ao salário, salário digno pelo trabalho executado, né? Então, os direitos econômicos e os direitos políticos, que é o direito de votar, de ser votado, né? De participar na construção da vontade política do Estado. E aí, mais um elemento muito importante dentro do Estado social. Esses 4 grupos de direitos, isso é um conceito fundamental para a teoria dos direitos humanos, para a teoria dos direitos fundamentais. Esses quatro grupos de direitos fundamentais, né, aos poucos as pessoas vão perceber que esses direitos eles são interdependentes. É óbvio, né? Ou seja, não há liberdade sem dignidade. Então, os direitos de liberdade, liberdade individual, liberdade de expressão, liberdade de consciência, liberdade de locomoção, né? Liberdade política, direito de votar, de ser votado, de pensar, de formar sua consciência política livremente, de ler o livro que você quiser ler, né? De pensar da maneira que você quiser. Lembrando que essas liberdades sempre têm como limite o direito do outro, né? Então eu tenho liberdade de expressão, eu tenho liberdade de consciência política, né? Mas eu, por exemplo, não posso, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo democrático, fundar um partido político que defenda o racismo, que defenda a homofobia, que defenda a eliminação das pessoas, né? Que defenda o que os nazistas defenderam, ou os fascistas defenderam. Então isso não pode. Tem limite à liberdade política e tem limite à liberdade individual. Tá? Eu não posso usar essas minhas liberdades, né, no campo, então, que vem lá nas liberdades individuais, que surgem com o liberalismo, e as liberdades políticas, que são conquistas dos trabalhadores ainda na época do Estado liberal, eu não posso usar essas liberdades para ofender ninguém, para injuriar ninguém, para caluniar ninguém, né, para destruir a vida de ninguém, para defender a destruição da vida de ninguém. Então, eu tenho liberdade de imprensa, mas eu não posso editar um jornal onde eu defenda a superioridade racial e a eliminação das pessoas que não são racialmente superiores, como os nazistas e os fascistas fizeram. Não pode. Então, é isso que eu estou falando do Estado Social. Tem que ter limite. Tem que ter limite às liberdades. O limite é o direito do outro, é a liberdade das outras pessoas. Né? Então, eu não posso fazer um partido político que vire, vou falar, agora ninguém mais pode pensar diferente de mim, agora todo mundo pensar diferente eu vou perseguir, eu vou prender, vou arrebentar, e etc. Não pode. Então, essas liberdades têm limites. Então, esses direitos individuais que surgem com o liberalismo, os direitos políticos são conquistas dos sindicatos, dos trabalhadores no decorrer do século XIX e XX, também estão presentes nessas constituições. Então, as constituições sociais são essencialmente democráticas, né? Por isso a gente utiliza a expressão social e democrática, social-democrata, né? E, além disso, vem aqueles direitos de origem socialista, que é o direito à saúde pública, à educação pública, à previdência social, à moradia, ao transporte, os direitos sociais. Então, todas as constituições sociais vão ter artigos, ou capítulos, ou títulos referentes a esses direitos sociais que eu acabei de mencionar. E mais os direitos econômicos. Então, todas as constituições sociais vão fazer referência aos direitos econômicos, né? Então, salário mínimo, políticas públicas de geração de emprego, de remuneração adequada ao trabalho executado, e etc. Tá? Então,
Então, esses 4 grupos de direitos fundamentais. E esses 4 grupos de direitos fundamentais, pós-Segunda Guerra Mundial, vai ser construída uma teoria óbvia de que esses direitos são justamente interdependentes. Tá? Então, isso aí, não se esqueçam disso, não se esqueçam disso. A indivisibilidade dos direitos fundamentais. Esses 4 grupos de direitos fundamentais, eles são indivisíveis, seja na perspectiva constitucional, seja os direitos humanos na perspectiva internacional. Na perspectiva internacional, em 1966, foram feitos 2 pactos, 2 declarações, são os 2 pactos de direitos humanos. Um pacto diz respeito àqueles direitos de liberdade que tiveram origem, né, durante o Estado Liberal, lá atrás, e que são acolhidos pelos Estados Unidos. Os direitos individuais, vida, liberdade, propriedade, intimidade, privacidade, e os direitos políticos, de votar e ser votado. Então, você tem um pacto de direitos individuais e políticos. Só que os Estados Unidos não concordam, como não concordavam, concordaram durante algum tempo, depois pararam, depois agora estão voltando a concordar. Eles não concordavam, né, e até hoje, a esmagadora maioria dos juristas, né, e teóricos norte-americanos não aceitam que os direitos sociais e econômicos sejam direitos fundamentais. Não aceitam isso. A esmagadora maioria dos juristas, dos teóricos, professores, não aceitam. Para os norte-americanos, que ainda têm uma fortíssima tradição liberal, como eu disse, é o último texto liberal que existe no mundo, é o texto norte-americano, mas esse texto não é mais lido de forma liberal clássica. Tá? Mas então eles têm uma tradição muito forte. Então, para eles, o que é? O que são direitos humanos, direitos fundamentais? Os direitos individuais de liberdade. É isso. Se olhar para um norte-americano, um jurista norte-americano, é liberdade de expressão, liberdade de locomoção, propriedade privada, intimidade, privacidade, pum, ponto. Né? Direitos de liberdade e propriedade e privacidade. Né? Eles não aceitam os direitos sociais como direitos fundamentais, nem os direitos econômicos como direitos fundamentais. Mas, entre os mais progressistas, vamos dizer assim, então, o que seria hoje um liberal de esquerda nos Estados Unidos, eles já aceitam que saúde e educação deva ser oferecido. Embora não sejam direitos fundamentais, né, são direitos infraconstitucionais, ou seja, são direitos que estão, né, não estão na Constituição, e não estão mesmo na Constituição norte-americana, mas estão abaixo nas leis infraconstitucionais. Tá? Então, eles aceitam como direitos. Os mais conservadores, né, o pessoal mais à direita, não aceita nem que esteja na legislação infraconstitucional. Então, não aceita que, por exemplo, saúde e educação sejam direitos. Isso, então, para uma parcela conservadora, grande dos Estados Unidos, né, saúde e educação não é direito. O sujeito que vai, trabalha, ganha dinheiro e paga a sua saúde. Né? Moradia não é direito. Inclusive, essa tem sido uma postura dos Estados Unidos nos encontros internacionais. Né? Você tem encontro sobre moradia, por exemplo. Você teve um encontro há algumas décadas atrás, 2 ou 3 décadas, em Istambul, sobre o direito à moradia como direito humano universal. Para mim, isso é óbvio, né? As pessoas têm que ter teto, têm que morar. Né? O mundo inteiro concordou, menos os Estados Unidos. Os Estados Unidos chega lá e fala, não, a moradia, trabalha, ganha dinheiro e vai comprar sua casa. Isso não tem que ser direito, não. A mesma coisa, depois você teve encontro sobre água no Rio de Janeiro. Aí vamos trabalhar sobre o direito à água como direito humano internacional. Né? E os Estados Unidos foi contra. Falando, não, a água do sujeito que vai lá, trabalha e compra a sua água, paga a sua água. Muito pirado isso. Mas vocês sabem, né, que a água é privatizada em muitos lugares. Né? A gente já comentou isso. Na Bolívia, a água da chuva, na época de um governo neoliberal, no início do século XXI agora, a água da chuva foi privatizada. Olha que alucinação, né? A ganância não tem limite, né? É ganância isso. Isso não é loucura, piração. Ganância, egoísmo, maldade, maldade. Né? Mas aí, então, esses direitos, né, humanos vão se expandindo cada vez mais, mas ainda com sempre uma resistência norte-americana. Mas no resto do mundo, isso aí vai sendo aceito, em alguns momentos, outros você tem alguns, né, mas em graus distintos também, etc., mas vão sendo aceitos. Então, a ideia da indivisibilidade, ela é óbvia, né? Ou seja, para que eu possa ter liberdade de locomoção, eu tenho que ter acesso ao transporte, eu tenho que ter acesso ao trabalho, à remuneração justa. Para que eu tenha liberdade de consciência política, eu tenho que ter acesso à educação.
Para que eu tenha uma democracia efetiva, eu tenho que ter, portanto, educação, liberdade de imprensa, liberdade política, liberdade de formação da consciência política, onde então é um espaço onde as pessoas possam se informar livremente, onde você tenha. Isso é muito interessante, isso é muito algo que a Europa ocidental prezou muito por isso durante muito tempo, né? Você tinha na França e na Itália, depois veio a onda neoliberal e foi desmontando isso, mas ainda existe, ainda. Por exemplo, você tinha a televisão francesa Un, Deux, Trois, ou a Rai Uno, Rai Due, Rai Três, né, a Deutsche Welle. Nesses países você tem, por exemplo, nos meios públicos de comunicação, né, a garantia de que todas as formas de pensar vão ter acesso à mídia. Ou seja, que todas as formas políticas, obviamente que todas as formas políticas constitucionais. Os nazistas não vão ter canal de televisão na Alemanha, né? Os fascistas não vão ter, pior que vão, né? Mas não deveriam ter. Mas aí, aí é a TV privada, né? Porque você tem um monte, é o capital conservador, é a TV privada. Mas na TV pública, não. Na TV pública, então, você tinha lá, por exemplo, a Rai 1, Rai 2, Rai 3. Uma é para o pensamento de direita, outra é para o pensamento centrista, outra para o pensamento de esquerda. E aí o italiano que assiste televisão vai ver, olha, eu quero ver como é que está pensando aqui a esquerda italiana. Vai lá, vai ver os comunistas, os socialistas, os sociais-democratas. Eu quero ver como é que está pensando aqui o centro italiano. Aí vai ouvir os liberais, os sociais-liberais, os sociais-democratas. Aí vai lá, eu quero ver como é que a direita está pensando. Então você tem um acesso. É uma coisa das revistas, jornais, né? Isso é muito forte na França ainda hoje. Você compra um jornal, não tem esse papo furado, ridículo e mentiroso que a grande imprensa brasileira faz de que é neutra. Primeiro, a neutralidade é absolutamente impossível, nós já conversamos sobre isso. Não há neutralidade possível. Nós sempre estamos falando e vendo o mundo, interpretando o mundo a partir do que a gente pensa. E o nosso pensar é sempre ideológico. Então não existe neutralidade possível. Então, o que se exige é honestidade. Então, você vai comprar um jornal na França, você pega o jornal e fala, ó, o Le Monde. Esse aqui é um jornal de esquerda, né? Então eu vou ler para ver como é que os caras aqui estão pensando a partir dessa perspectiva. Aí você pega lá uma revista, Le Point, né? Essa revista aqui é de direita. Então vamos ver como é que a direita está pensando aqui na França. Bom, né? E aí você vai, L'Humanité. L'Humanité é um jornal comunista. Aí você vai pegar o jornal e falar, vamos ver como é que os comunistas estão pensando. Aí você pega lá o Le Figaro, é um jornal liberal, foi importante na época da resistência francesa, etc., mas depois foi virando um jornal mais liberal. Então, você sabe, vamos ver como é que esses caras estão pensando aqui. Então, é honesto. Não tem esse papo furado de que eu sou neutro, pode acreditar no que eu estou falando, né? Neutralidade não existe. Então, quem se diz neutro está mentindo, está querendo te enganar, né? Está querendo fazer o seu interlocutor de bobo, porque a neutralidade é algo impossível. O que a gente tem que exigir é a honestidade, ou seja, de onde que a pessoa está falando. E aí, então, você tendo acesso a jornais com várias perspectivas, né? A televisão com várias perspectivas, filmes com várias perspectivas, né? A cultura popular, né? Com várias perspectivas, você vai conseguir, então, formar livremente a sua consciência e poder escolher livremente, porque você vai estar conhecendo, né, propostas de um, a proposta de outro, o que um faz, o que o outro faz, etc. Agora, nisso tudo, tem que ter limite também, o limite da verdade. Então, eu não posso usar um canal de televisão, né, e aí é uma concessão pública, e aqui no Brasil também, nos Estados Unidos, na França, é uma concessão pública. Na França, as concessões são cassadas. Se eu utilizo um canal de televisão para contar mentira, né, olha, você perdeu sua concessão, bye bye, até logo. Seu canal deixou de existir. Nos Estados Unidos acontece isso também. Você utiliza um canal de televisão para contar mentira, fecha. E lá os canais são autênticos. Você pega a Fox News. Fox News é direita conservadora, mas eles assumem que são direita conservadora. É honesto, pelo menos, né? Então, aqui o que a gente vê na nossa imprensa, nos grandes jornais, televisão, etc., que mentem há décadas, gente, que eles mentem na cabeça dos brasileiros, né? Aí já tinha que ter fechado, mas aí não fecha. Gabriel, no Brasil restaria só. Nem, nem a emissora pública, porque você pega a principal pública
do Brasil, que era a TV Cultura de São Paulo, está totalmente aparelhada pelo PSDB. Então, não ia sobrar a televisão, ia fechar todos. Ia ser bom demais. A gente não ia ter nenhuma televisão no Brasil, nem as públicas. Mas é isso. Por exemplo, você tem uma televisão muito interessante, porque aí também é uma outra coisa importante. Bom você ter lembrado isso aí, Gabriel. Quando a gente fala de uma emissora pública, né, nós estamos falando do público que pode ser estatal ou não, mas que não é governamental. Então, não pode até ter, não tem problema. Você pode até ter uma televisão do governo. Aí ela vai dizer o que interessa ao governo, desde que você tenha também uma televisão para as oposições. Entendeu? Agora, quando eu estou falando que TV pública, televisão francesa, a Deutsche Welle, ela é do povo alemão. Isso, a Alemanha brasileira é um horror. Nós precisamos, a TV pública alemã, a Deutsche Welle, é do povo alemão. Então, ali está assegurado as várias manifestações ideológicas de todo o povo alemão. Ela é pública, ela é estatal como algo que não se mistura com o governo. Então, uma coisa é uma TV governamental, você pode ter, mas como eu disse, se você tem uma TV governamental, você tem que ter uma TV que garanta também espaços para as oposições. Tudo bem, né? Isso é democrático e plural. Mas a TV governamental vai assumir. Eu estou falando para defender o governo aqui. Uma coisa. Agora, a TV pública, ela é isso. O público como um público, que pode ser um público não estatal, uma TV uma fundação, né, como a Fundação da TV Cultura de São Paulo, mas só que ela é toda aparelhada, como a fundação, ou como a BBC de Londres. Né? Ela é uma TV pública. Ela é uma TV pública, ela era por assinatura, não sei se ainda é, né? Mas é uma TV pública que pertence ao povo inglês. E ali você garante. E a programação da BBC sempre foi muito, muito, muito bem feita. Agora, de um tempo para cá, gente, está tudo muito aparelhado, ideologizado, porque a gente está vivendo uma guerra ideológica, uma guerra híbrida global, né? Então as coisas não andam assim. Já foram bem melhores, já foram bem mais democráticas do que contemporaneamente. Nós estamos no meio de uma guerra híbrida e a gente tem que levar em consideração sempre isso aí. Bom, terceiro elemento. Terceiro elemento não, terceiro, o Estado socialista. No Estado socialista, com relação aos direitos humanos, você tem uma outra teoria. Então, se vocês abrirem uma Constituição socialista, vocês vão encontrar o quê? A mesma coisa. Ó. Normas de organização e funcionamento do Estado, separação de poderes, a relação entre os poderes, limite ao poder do Estado, tudo a mesma coisa. Então, isso é comum. Isso é comum ao constitucionalismo moderno. Então, o constitucionalismo moderno, nos seus três tipos, né, liberal, social e socialista, eles vão ter sempre normas de organização e funcionamento do Estado. Ponto. Agora, a maneira como o Estado está organizado, a relação dos poderes vai variar e a gente vai estudar isso ainda esse semestre. Tá? Então, se é um sistema presidencial, um sistema diretorial, um sistema parlamentar, um sistema semipresidencial, nós vamos estudar isso, já vamos começar, talvez na semana que vem já começar a estudar isso. Então, isso aí vai variar de Estado para Estado, como funciona o poder do Estado. Né? Mas isso vai estar, que ali está presente o funcionamento do Estado, a estrutura do Estado, a separação de poderes e a relação entre os poderes. Né? Então, essa ideia de limite ao poder do Estado está presente em todo o constitucionalismo. O segundo elemento também que você vai encontrar na Constituição Socialista, a Declaração de Direitos Fundamentais. Mas como que os socialistas e a teoria constitucional socialista via, né, esses direitos fundamentais? Então, aí você tem, né, muitos estudos sobre o constitucionalismo socialista e especialmente o constitucionalismo soviético. Muito interessante, gente, quando eu estudei direito, eu entrei na faculdade ainda em plena ditadura, em 1981 que eu entrei. Formei em 86, isso. E aí, naquela época, a gente estava vivendo a ditadura, era proibido ler um monte de livro. Hoje que é permitido ler um monte de livro, ninguém lê nada. Naquela época que era proibido ler, a gente lia tudo.
Então, que tragédia, né, gente? Os caras descobriram que é melhor entupir as pessoas de informação, 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 que as pessoas não vão ter tempo de ler nada, aí mergulha e afoga em tanta informação como é hoje. Naquela época a gente era proibido de ler um monte de coisa, a gente lia tudo. A gente ia para a faculdade de Direito e usava assim, umas eram tipo umas bolsas. Não sei se são novinhos, vocês nunca ouviram falar nisso. Tinha umas bolsas Samsonite, assim. Na bolsa que a gente botava os livros, os cadernos, todas essas bolsas, sim, andava com essa bolsa aqui. E a gente tinha livros, os livros proibidos. E a gente trocava em sala de aula entre os alunos, para todo mundo ler. Só que tinha um problema sério, que tinha entre os professores, alguns, a minoria, e entre os alunos, também a minoria, os dedos duros. Então a gente morria de medo de ser preso. E aí a gente era levado lá para o DOPS e era torturado lá, apanhava, o DOPS ali na Afonso Pena, né, da Polícia Civil, e apanhava, apanhava, apanhava. Né? Muitos alunos sumiram, foram mortos, né, alunos. E tinha um colega nosso, depois nós descobrimos isso, que ele era dedo duro da ditadura. Né? Mas a gente já desconfiava dele. Porque dedo duro tem cara de dedo duro, gente. Isso aí, olha, depois eu trabalhei na Polícia Militar durante 5 anos e trabalhei também nos cursos de inteligência, né, da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público. E a gente vê, gente, não adianta, não disfarça. Pode botar o cabelo que for, a roupa que for, dedo duro a gente desculpa. Eu, pelo menos, desculpo. Dedo duro você descobre dedo duro. Né? Mas os caras vão assim. E aí, ah, aí a gente trocava os livros. E eu tive a oportunidade de estudar o direito soviético. Eu estudei Pachucanes, quando era proibido ler Pachucanes. Hoje vocês podem ler tudo, ninguém lê nada, como eu disse, mas naquela época era proibido. Aí eu li o direito constitucional soviético, e mais, uma coisa interessante, no livro que meu professor de direito constitucional recomendou para ler, que foi o meu professor e orientador de direito constitucional, o professor Baracho. O livro dele o livro dele tinha um livro sobre regime político, e ele recomendou um livro do Pinto Ferreira, que era um grande jurista pernambucano. O livro tinha 2 volumes, direito constitucional. Vocês não vão ver isso mais hoje em dia. Hoje que pode, não tem. A época que não podia. O livro tinha 2 volumes e a gente estudava. Eu estudei, como vocês estão estudando agora, né? Mas eu estudei em direito constitucional o constitucionalismo alemão, o constitucionalismo francês, o constitucionalismo britânico, o constitucionalismo americano e o constitucionalismo soviético. E a gente estudava as democracias populares socialistas da Europa Oriental e a União Soviética. Isso na época, isso em 1982, 83, ainda na época da ditadura. Isso num livro lá da biblioteca que o professor nosso indicou. Então a gente ia formando. Ah, você está lendo Pachucanes? Boa, coisa, foi agora reeditado, Pachucanes, né? A Boitempo, exatamente, isso aí. Eu tenho um queridíssimo amigo meu, Gabriel, se você quiser comprar livro da Boitempo, Expressão Popular, né, dessas editoras que estão trabalhando, a Boitempo hoje tem os principais autores, filósofos do mundo afora, né? Compra aí, tem um amigo meu livreiro que tem todos esses livros da Boitempo, da Fundação Perseu Abramo, é o camarada Cebola. Depois eu passo o contato dele para vocês comprarem livro com ele. E ele faz um desconto especial falando que é meu aluno. Vou passar assim para vocês o contato dele. E a gente tem hoje que ajudar os livreiros. Ele tem uma livraria na Savassi e está ameaçando fechar, gente. Não, não, tá? É o famoso Cebola, queridíssimo Cebola. É o meu livreiro. Eu ia lá, antes dessa pandemia piorar, eu ia toda quinta-feira na livraria dele. Aí, toda quinta-feira ia lá, né, comprava um livro, um lançamento, via o que tinha saído, etc. E depois tomava um vinho tinto para a gente conversar sobre política. Mas agora está tudo preso em casa. E a Amazon tá destruindo tudo. Me falaram outro dia que diz que o lucro, olha só, o lucro da Amazon por minuto, é isso? 7 mil, 9 mil reais por minuto. Você imagina só, que você pode tributar isso. Se o cara ganha 9 mil reais por minuto, né, você tributa em 47%, ele vai ganhar.
R$ 5.000 por minuto, tá bom demais, não tá? Não é? Mas nem isso os caras, a ganância é tanta, o egoísmo é tanto que nem isso os caras aceitam, né? É destruidor, destruidor, destruidor. Mas eu não compro, no livro eu gosto de pegar, né? Esses meus livros todos eu compro lá com o Sebrae, eu pego, anoto, né? Antes olho o que eu estou comprando, vejo as citações, o autor, né? Não, não compro livro pela Amazon, não. Ah, também tem isso, é. Pois é. Então, isso é o dumping, né, que a gente estudou. Bom, vamos lá, senão a gente não caminha. Então, no Estado socialista, a ideia do constitucionalismo socialista qual é? No Estado socialista há uma ênfase constitucional aos direitos sociais e econômicos. Então, nas constituições socialistas, né, enquanto na Constituição liberal a ênfase é o individualismo, e você vai encontrar só os direitos individuais, não vai encontrar os sociais e econômicos, no Estado socialista vai encontrar os direitos individuais, sociais, políticos e econômicos, os quatro grupos. Só que a Constituição dá ênfase aos direitos sociais e econômicos. Esses direitos são prioridades do Estado, né? Então, saúde pública, educação pública, previdência social, moradia, transporte público, né? Emprego, são sociedades de pleno emprego, né? Remuneração e etc. Então, você tem ali, nos direitos sociais e econômicos, são prioritários. E os direitos individuais e políticos são, é, é, são é um estado de transição. Então, vamos entender a teoria. Eles são como que transitoriamente limitados. Como é que isso acontece? As constituições socialistas, então, começando aí pela Constituição da União Soviética, né, que vai abarcar aí 15 estados, né, além da Rússia, o antigo Império Czarista, que a gente já mencionou, você vai ter 15 estados. Né? Inicialmente eram 12, então você tinha a União Soviética, a Ucrânia, a Bielorrússia, né, o Tajiquistão, o Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguízia, Armênia, Geórgia, Bielorrússia. Né? Depois, antes da Segunda Guerra Mundial, a Letônia, Estônia, Lituânia, formando as 15 repúblicas soviéticas. Você tem a Constituição da União Soviética, as constituições de cada uma dessas repúblicas, né, federadas à União Soviética. A União Soviética é uma federação, e no pós-Segunda Guerra Mundial, o socialismo real ele vai se espalhar para vários lugares do mundo. Então, você tem, principalmente na Europa Oriental, aqueles países que foram liberados do domínio nazi-fascista, do jugo nazi-fascista pelo Exército Vermelho, vão realizar eleições, muitos deles, no caso da Tchecoslováquia, no caso da Hungria, etc., e os partidos de esquerda ou o Partido Comunista vai vencer e vão assumir a construção de um projeto de um socialismo real e de constituições socialistas nesses estados. Vamos pegar aí Polônia, cada um com sua história, né? Mas cada um com sua história de construção do socialismo real, né? Não há uma história exatamente igual a outra, a gente já comentou isso, mas ele está. A Polônia. Ô, gente, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Bulgária, né, Romênia, Albânia, Iugoslávia, que eu amava, a gente estudei Iugoslávia desde adolescente. Iugoslávia é lindo demais, era um socialismo autogestionário, né, pluriétnico, plurinacional. Todos os trabalhadores eram donos dos lugares onde eles trabalhavam. Né? Então, todo mundo não tinha, os trabalhadores eram donos que trabalhavam na terra, os trabalhadores eram donos da terra em que eles trabalhavam. Trabalhavam na fábrica, os trabalhadores eram donos e geriam a fábrica que eles trabalhavam. Era um sistema autogestionário, né, que foi na Iugoslávia, na Argélia, né, belíssimo, lindíssimo. Eu comecei a estudar, eu tenho livros ainda, que quando eu tinha 12, 13 anos de idade, eu já estava lá, né, estudando a Iugoslávia. E aí acabaram com a Iugoslávia, né? Você sabe que destruíram a Iugoslávia virou 7 países, fragmentaram, destruíram, era tão bonitinho. As coisas muito lindas não podem sobreviver, né? Então aí fragmentaram tudo, virou uma guerra atroz, né, entre sérvios, croatas, que eram irmãos, gente, o povo convivia, morava, era vizinho, cristãos, muçulmanos, sérvios, croatas, bósnios, montenegros, macedônios, eslovenos, né? E aí todo mundo começou a brigar, isso foi gerado, né? Você tem hoje muitos estudos e trabalhos, inclusive tem uma história. Olha que coincidência, gente. Justamente eu falando da Iugoslávia aí, é a morte do Tito.
hoje. O Tito foi um grande líder, e o Tito não era sérvio, ele era croata. Né? E os governos eram governos pluriétnicos, plurinacionais, né? Porque você tinha uma presidência rotativa em um diretório, onde então as várias nacionalidades da Iugoslávia iam se revezando nesse governo rotativo. Bom, então você tinha várias formas, mas a ideia central qual era? Esses direitos individuais e políticos, eles são condicionados à construção de uma sociedade comunista. Então, vamos entender a lógica. A ideia, então, primeiro, você tem um momento, né, esses estados socialistas, ou chamado socialismo real, né, que vai União Soviética, Europa Oriental, depois a Revolução Chinesa, em 1949, né, Vietnã, depois Coreia do Norte, Laos, Camboja, as guerras de independência na África, na década de 1960, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, depois Etiópia, guerra na Etiópia, né, na América Central, né, Cuba, depois as guerras civis e revoluções, Nicarágua, El Salvador, etc., com idas e... o socialismo real foi se expandindo para o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Então, obviamente que países diferentes, realidades diferentes, experiências diferentes, mas a lógica do socialismo real, né, posta para o constitucionalismo, para a teoria constitucional desse socialismo real. Então, estamos diferenciando aí o que a gente está chamando de social-democracia, o socialismo democrático aqui, para as democracias populares, né, ou o socialismo real. Então, nesse caso, esses estados socialistas, eles condicionavam em que sentido? Olha, é uma sociedade que não há mais a economia capitalista. Ou seja, na social-democracia, o capitalismo social. No liberalismo, capitalismo liberal. No socialismo, é uma economia socialista. Não há mais capitalismo. Nós já estudamos a formação dos partidos políticos, lembram disso? E que os principais partidos políticos do século XX e XXI são em torno da dicotomia capital-trabalho. Então, estão os partidos liberais e conservadores no campo do capital, os partidos do campo do trabalho, né, que são os partidos socialistas, comunistas, sociais-democratas, trabalhistas, né, socialistas democráticos, etc., nesse campo aqui. Então, nos estados socialistas, o que você tem? Como não há mais capitalismo, então há uma ruptura, há uma revolução. Com essa revolução, há uma ruptura com o capitalismo, com a economia capitalista. Você vai construir uma outra sociedade, uma outra economia, um outro sistema jurídico diferente. Então, mais uma vez, né, a social-democracia, esse modelo de centro, capitalismo social, ele não rompe totalmente com o liberalismo, né? Nós já comentamos. Ele adapta, ele vai trazer a função social, ele vai colocar limites às liberdades individuais, à propriedade privada, vai acrescentar os direitos sociais e econômicos, mas mantém uma economia capitalista de mercado regulamentada pelo Estado. Então, a ideia do Estado social é o seguinte: olha, a mais-valia vai continuar existindo, mas agora você vai ter uma mais-valia limitada, uma mais-valia controlada. Você não pode explorar o sujeito do jeito que estava explorando. Você vai continuar explorando, ou seja, é uma economia capitalista, ou seja, você vai funcionar com base em 4 grandes formas de ganho. Você vai ter juros, vai ter lucro, vai ter renda e vai ter salário. Né? Mas os juros têm que ser limitados, nós vamos trabalhar isso daqui a pouquinho, e fazer essa diferença. No Estado social. No Estado socialista, não há mais uma economia capitalista. Não há mais a figura do capital. Então, o que teoricamente alguns vão defender? Não é, portanto, necessário a existência desse confronto político partidário entre direita e esquerda, porque não há mais direita, não há mais capital, são mais necessários os partidos do capital. Então, ou você vai ter vários partidos do campo do trabalho, a Alemanha Oriental, por exemplo, tinha mais de 10 partidos, me parece que, eu não tenho certeza agora, isso eu já li há muito mais tempo, eram 13 partidos, mas são mais de 10 partidos do campo do trabalho. Então, tinha o Partido Comunista, o Partido dos Camponeses, o Partido tinha um monte de partidos, mas todos do campo do trabalho. Nos Estados Unidos hoje, todos os partidos são de direita. Os 2 partidos políticos que se revezam no poder são de direita. Os outros partidos não elegem ninguém. Então, os 2 que se revezam no poder, desde sempre, são de direita. Não há, você vai na hipótese, nos Estados Unidos você vai ter revezamento ideológico no poder. Não tem. Né? Você tem, no máximo, entre um conservadorismo extremo, um conservadorismo mais ou menos, e
e um liberalismo, mas mesmo assim o social-liberalismo eles não deixam. O Bernie Sanders não chegou. Nunca chegou. Você teve alguns momentos de um social-liberalismo com Roosevelt, né, mas os dois partidos são dois partidos de direita que se alternam no poder. Então, vamos dizer, é um país do capital. Né? Os Estados Unidos é um país do grande capital. Na Alemanha, por exemplo, você tinha, então, a Alemanha Oriental. Você tinha a Alemanha Ocidental, social-liberal, social-democrata, né, pós-Segunda Guerra Mundial, e a Alemanha Oriental socialista. Então, você tinha vários partidos, mas todos os partidos eram marxistas, leninistas do campo do trabalhador. Né? Então, você tem um condicionamento. E, em geral, na maior parte dos estados socialistas, você tem a ideia do partido único. Ou seja, como não há um projeto comum, e aqui eu estou passando para vocês a justificativa construída, né, do ponto de vista jurídico-político. Então, qual é a justificativa construída? Olha, né, são todos trabalhadores. Numa sociedade socialista, num Estado socialista, só tem um jeito de ganhar dinheiro, trabalhando. Não tem renda, não tem juros, não tem lucro, não tem. Não, todo mundo tem que trabalhar. Né? Isso estava na Constituição da China. Na China, a Constituição da China está escrito: só come quem trabalha, quem não trabalha não come. Não tem esse negócio de viver de renda, de aluguel, de viver de especulação imobiliária ou emprestando dinheiro a juros. Não tem. Só há uma maneira. É uma sociedade de trabalhadores. É uma economia de trabalhadores. Todos são obrigados a trabalhar. Né? Então, se todos são trabalhadores, não há, então, interesses antagônicos. Não há mais luta de classes. Então, não é necessário um partido à direita e um partido à esquerda. Então, você teria, em geral, muitos partidos que são partidos ou partidos socialistas unificados ou partidos comunistas, como o Partido Comunista Cubano, o Partido Comunista Chinês, o Partido Comunista do Vietnã, e assim, né? Partido Comunista da Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Bulgária, União Soviética, Romênia, Albânia, e etc, etc. Né? A Alemanha Oriental, na verdade, foi um dos exemplos pluripartidários, mas dentro desse grande campo da esquerda, com o Partido Comunista da Alemanha Oriental sendo o partido mais forte. O Partido Comunista é esse que virou hoje, na Alemanha Unificada, o Der Link, né? A esquerda. Então, então, você tinha uma. O que dizia a Constituição? Olha, você tem a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação pública, né, a liberdade política, desde que seja para a construção da futura sociedade comunista. Então, a ideia está na Constituição. A ideia constitucional portanto, seria a ideia de um esforço coletivo daquela sociedade de criar condições reais, econômicas, culturais, né, para que no futuro possa ser abolido o Estado. Então, no Estado socialista, você tem uma ênfase aos direitos sociais e econômicos, saúde, moradia, educação, etc. Né? Isso é uma realidade. Eu tive na Alemanha Oriental, eu tive na Tchecoslováquia, tive na Hungria. Né? Em Cuba, a gente tem um projeto, né, de intercâmbio de professores daqui na PUC hoje. Né? Nós já fomos várias comitivas de professores da PUC, recebemos também vários professores de Cuba. E Cuba eu vou desde 1993, 2003, 2013, 2015, 2018, 2019. E a gente e vou para trabalhar, para dar aula, e etc. E a gente vê, essa ênfase é uma ênfase muito clara. Né? Então, você vê um país que sofre um bloqueio econômico do país mais poderoso do mundo, está a 100 quilômetros da Flórida, é um país onde todas as crianças estão na escola. Não tem nenhuma criança fora da escola. Né? Não tem ninguém dormindo na rua. Não sei, um ou outro bêbado, mas você não vê a população da ilha de Cuba, né? Ou seja, num quarteirão de São Paulo, você tem muito mais gente dormindo na rua, no quarteirão de Belo Horizonte aqui, muito mais gente dormindo na rua do que na ilha toda de Cuba. Então, todo mundo tem casa, é isso. As políticas sociais, moradia, todo mundo tem saúde pública, e é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, né? Segundo a ONU. A relação entre médico e paciente a melhor, das melhores do mundo. Está entre Cuba, Suécia, Noruega, Finlândia, Suíça e ficou. Se pegar na área de saúde, Cuba está sempre entre os primeiros do mundo.
seja na área de número de enfermeiros por habitante, número de médicos por habitante, número de leitos hospitalares por habitantes, medicina preventiva, extremamente eficaz. Né? E aí, então, você tem um. E vocês viram naquele filme Cico, né, que fala do sistema do Estado Social, pega a França, Inglaterra, Estado Socialista, pega Cuba, e o Estado Liberal, os Estados Unidos, e vocês viram como é que funciona o sistema de saúde pública em cada um desses estados. A mesma coisa com relação à educação, né? Então, é um aluno, é um professor para, em média, cada 10 alunos, que está entre os melhores do mundo, aí, junto com as sociais-democracias do norte da Europa. Então, é muito focado nessa ênfase aos direitos sociais. E a ideia, então, é que você possa formar pessoas que sejam intelectualmente evoluídas, eticamente evoluídas, moralmente evoluídas, e que essas pessoas possam, portanto, prescindir no futuro da existência de um governo, de um Estado, de uma hierarquia, de um patrão, de qualquer forma de hierarquização ou de poder hierarquizado. Então, isso que significa comunismo, ou seja, o comunismo, a sociedade comunista é o fim do Estado. Mas os comunistas, os partidos comunistas, diferente dos sociais-democratas ou de muitos outros socialistas democráticos ou dos anarquistas, eles falavam era necessário, primeiro, a gente está saindo de uma sociedade de extrema desigualdade, de muita miséria, de muita opressão, de muita ignorância. Então, em primeiro lugar, é necessário formar esse cidadão socialista, formar esse ser humano socialista. Isso era muito falado na União Soviética. Você vai formar um outro ser humano, formar uma pessoa moralmente evoluída, é uma pessoa ética. Por quê? Porque você não vai ter mais direito, o direito vai ser abolido, o governo vai ser abolido, o Estado vai ser abolido. Né? Então, para que eu não tenha mais direitos, não vai ter mais direito penal, não vai ter mais cadeia, não vai ter mais polícia, não vai ter mais exército, não vai ter mais nada disso. Então, você tem que ter uma sociedade ética, né? Por quê? Porque você não vai ter mais o campo jurídico. É isso que a gente começou a comentar isso aula passada, que é muito interessante. Nós apostamos cada vez mais, eu digo nós aqui, bom, no Brasil, ultimamente, a gente não tem apostado em nada, ou, enfim, não dá para falar do Brasil agora, mas você pega assim, no Ocidente há uma aposta muito grande no direito. E muitos acham que você vai resolver os problemas com o direito e com o direito penal. Não vai. E há um risco imenso. Quanto mais você amplia o espaço do direito, menor é o espaço da ética. O que significa, então, o quê? Que as pessoas, numa sociedade com um direito grande demais, né, e principalmente com um direito penal grande demais, o que vai acontecer? As pessoas vão se comportar de determinada maneira e elas vão se habituar a se comportar de uma determinada maneira porque elas estão com medo da repressão e do controle estatal. Maria Clara, professor, a sociedade comunista proposta implicaria em alguma forma de alienação e limitação da diversidade de pensamentos, por exemplo? Se você tem a construção, é o que eu vou explicar agora. Você está formando uma sociedade e é um dos problemas e uma das críticas, né, que é a questão, as propostas, né, do socialismo real em direção à sociedade comunista, elas foram bastante uniformizadoras. Né? Então, isso é uma das críticas às experiências do socialismo real. Então, você tem uma padronização, que a gente já falou da padronização, a padronização é um elemento presente no Estado moderno. E o Estado socialista se constituiu enquanto Estado moderno. Então, essa padronização está lá, mas é uma padronização direcionada a um determinado objetivo, que seria criar pessoas que estariam mergulhadas em determinados valores compartilhados, valores sociais, valores de solidariedade, né, da negação de valores individualistas, da negação do egoísmo, da negação da competição individual. Né? Então, você tem um direcionamento valorativo, ideológico, sim, claramente. Né? E surge muita crítica por causa dessas questões. Né? Como do outro lado também, você pega as sociedades individualistas, você tem o individualismo como um valor preponderante, que é permanentemente incentivado. A competição, o egoísmo é incentivado, o egoísmo é premiado, né? A competição é premiada. Então, a gente ainda com essas referências da modernidade, e nós estamos falando aí do século XX, né? Daqui a pouco nós vamos entrar no século XXI, aí nós vamos assim, abrir as alternativas da diversidade plurinacional,
né, o ecossocialismo, um monte de outras coisas assim. Mas, assim, nesse momento, a gente está ainda com os aprisionamentos binários da modernidade. Então, o próprio binarismo, pós-Segunda Guerra Mundial, entre capitalismo e socialismo, União Soviética e Estados Unidos, né, entre individualismo e coletivismo, entre egoísmo e solidariedade, né, esses binarismos reproduzem muito a lógica moderna. A gente ainda está dentro da lógica moderna. Né? Então, sim, você tem uma forma de limitação, sim, da diversidade de teorias políticas, etc. Ou seja, a ideia é justamente essa. Quando você tem todo um esforço do Estado a construir uma cultura e uma sociedade que se paute pela solidariedade, né? E que isso esteja dentro das pessoas. Então, você pega eu estava falando da questão da sociedade ética. Por exemplo, essa nossa aposta muito no direito, quanto mais cresce o direito, menor é o espaço da ética. Então, nós corremos um risco tremendo, gigante hoje, no Brasil, com essa crença de que direito penal vai resolver alguma coisa, direito penal vai resolver criminalidade. Direito penal nunca resolveu criminalidade. Claro que não vai resolver criminalidade. Né? O que resolve criminalidade, 90% eu já disse, é saúde, educação, moradia, dignidade, respeito. Né? Isso resolve 90% da criminalidade. E os outros 10% se entra no campo cultural, no campo econômico, das relações econômicas, no campo cultural, das relações culturais, etc. Que aí é bem mais complexo, mas tem como resolver também. Não estamos condenados a isso, a esse inferno que a gente está vivendo, não. Né? Não, de jeito nenhum. A gente pode construir uma outra sociedade completamente diferente a dessa, né? Como a gente estava falando na aula passada. Pois é, muito. É igual eu estava mostrando o livro lá das doenças mentais, né? Mesma coisa. Isso é assustador, isso é um perigo, gente. Porque então, se você aposta, veja bem, se você aposta todas as fichas no direito penal, no punitivismo, como tem um monte de pessoas equivocadas apostando nisso, defendendo nisso, o que acontece? Nós vamos pensar o seguinte: vamos raciocinar juntos aqui, vamos pensar juntos. Isso é questão de lógica. Vamos pensar o caso brasileiro. No caso brasileiro, né, a gente tem hoje, os últimos dados não atualizados que eu tenho, era cerca de quase 800 mil presos. E mais de 400 mil pessoas com mandado de prisão não cumprido. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Eu estou arredondando os números, gente. Depois vocês conferem os números. Estou arredondando aqui só para entender a lógica da coisa. Nós temos claramente no Brasil um sistema penal que não funciona. Não funciona. Primeiro, os presos, né, quando saem piores, não tem ressocialização porcaria nenhuma, não tem porcaria nenhuma na cadeia. Nosso sistema penal é um ridículo, absurdo, um dos piores do mundo. Além disso, não funciona o sistema penal por quê? Você pega aqui no Brasil os dados, por exemplo, com relação à atividade policial. Nós temos ainda uma polícia inadequada, que ela é separada. As melhores polícias do mundo, eu trabalhei muito com isso, muitos anos. As melhores polícias do mundo, você tem equipes de trabalho, né, onde está a polícia científica trabalhando juntamente com o investigador, com o detetive, né, com aquele policial fardado. Essa equipe, né, dentro do policial fardado, que tomou contato no primeiro momento com o crime, né, até o investigador, né, que está junto com a polícia científica, você tem uma equipe ali. Então você tem uma polícia que funciona de uma outra maneira, pegar a polícia do Canadá, né, a polícia dos Estados Unidos. Né? A polícia dos Estados Unidos hoje não é exemplo também, não, né? A gente já sabe porque está horrorosa. Mas em termos de, você pegar as polícias mais eficientes, ou seja, que apuram e concluem cerca de 80% dos casos submetidos. Canadá, Inglaterra. Né? Você tem ali, então, principalmente, a inteligência policial, né, polícia científica, fortemente, né, aparelhada ao lado da investigação, do policial que está na rua, etc. Né, que é uma equipe só, é uma estrutura só. Então, essa coisa que separada no Brasil, polícia militar, polícia civil, etc., né, e a própria, já é algo ruim. Né? A gente precisa caminhar para uma unificação e uma
revalorização científica, investigação das polícias no Brasil para que o que resulta no seguinte, então, no Brasil, né, desde o momento que ocorre o crime, investigação, apuração, né, aí prisão do sujeito, né, investigação criminal, prisão do responsável, aí instaura-se né, o processo penal, né, Ministério Público, etc., julgamento de primeira instância, segunda instância, etc. Né, e aí, por fim, o encarceramento. Então, desde o cometimento do crime, passando por todas essas fases, até o encarceramento, né, tem muita coisa. O cometimento do crime, investigação, preço científico, parará, parará, né, denúncia, processo penal, julgamento, recurso, julgamento, decisão, prisão. Né? Esse sistema penal no Brasil, entre o crime e o resultado final, a prisão, a apuração e o resultado final é de 7%. Na Inglaterra, Canadá, é de 80%. Em outras palavras, nós temos um sistema que não funciona. A primeira coisa que a gente tinha que fazer é fazer esse sistema funcionar. E então tem diversos motivos por que ele não funciona, né? Um deles é a própria inadequação e a separação disso. Né? Você tem lá, a Polícia Militar vai até aqui, para, a Polícia Civil vem até aqui, para, aí vai para o Judiciário, vem até ali, para o Ministério Público, aí vai... Tá? É um sistema que não funciona. E outra coisa é a ênfase, né? A ênfase na repressão e não na investigação. A ênfase na repressão e não na polícia científica. A ênfase na repressão e não na inteligência policial. As melhores polícias do mundo são as polícias que dão ênfase à inteligência policial. Né? Então, e equipamento e polícia científica, né? Que é isso. É o segredo do Canadá, é o segredo da Inglaterra, entre outros, claro, não estou simplificando aqui. Então, você imagina esse sistema que não funciona, que apura 7% e pune 7% dos crimes. Né? Esse sistema que deixa metade das pessoas com mandado de prisão, ou seja, dentro desses 7% que foi apurado, com mandado de prisão não cumprido. Aí chega o sujeito desavisado, muito desavisado, ou seja, eu diria assim, completamente desavisado, porque não sabe nada do que está falando, e defende, por exemplo, a redução da maioridade penal. Você está entendendo a gigante bobagem que isso representa? Para que aumentar a maioridade, para que diminuir a maioridade penal? Passar para 16 significa o quê? Você vai aumentar a fila de pessoas condenadas e não presas, você vai aumentar o número de casos, né, não apurados, não concluídos. O que significa que você vai desmoralizar ainda mais o já gravemente desmoralizado sistema penal brasileiro. E ao desmoralizar o sistema penal, uma coisa que a gente tem que aprender, e aí não é questão de ser conservador, liberal, socialista ou comunista. Isso é para qualquer um. Tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver com direito e esquerda aqui. Ah, o conservador vai defender mais pena. É o conservador desinformado. Né? Se o cara quer, se o cara é conservador, se ele acredita no sistema penal, então, em primeiro lugar, ele tem que fazer o sistema penal funcionar. Primeira coisa. É o sistema penal funcionar. Porque se o sistema penal não funciona, como não funciona aqui no Brasil, e não funciona com as soluções que têm sido postas até agora, nenhuma funcionou, se ele não funciona, o que acontece? Ele se desmoraliza. Se ele desmoraliza, se você faz uma lei penal, aprendam isso. Se você faz uma lei punindo, né, a lei penal, aí essa lei inventou um crime novo. Ah, você beber um copo de cerveja e dirigir agora é crime. Não era crime. Ó, isso vai solucionar o problema? Não, óbvio que não. Mas então, mas se você vai fazer, para fazer solucionar o problema, você tinha que ter, então fazer o sistema funcionar. Em outras palavras, se eu digo que beber uma cerveja e dirigir é crime, toda pessoa que beber uma cerveja e dirigir, ela tem que ser punida. Porque quanto mais pessoas beberem uma cerveja e não forem punidas, mais as pessoas vão desacreditar no sistema penal, mais pessoas vão descumprir a lei, mais desmoralizado está o sistema penal. E aí é o grande problema que eu estava colocando com relação à sociedade ética. Veja bem, se eu aposto todas as minhas fichas no sistema penal, se eu aposto todas as minhas fichas nesse sistema punitivo, né, e ele não funciona, né, é o caos. E aí, quando você vai pensar, bom, e a ética? Cadê a ética? A ética não existe mais. Você apostou todas as fichas na punição,
Onde tem punição, você não deixa espaço para a ética. Porque o sujeito ético ele vai se comportar de uma determinada maneira, porque ele acredita que aquela maneira é a melhor maneira de se comportar. Ele não precisa do direito penal, ele não precisa da repressão, ele não precisa da polícia, ele não precisa da câmera. Um sujeito ético, ele vai ser ético porque ele acredita que aquilo está correto, que aquela maneira dele agir está correta. E a gente não aposta na ética. A aposta socialista é a aposta integral na ética. Ou seja, é construir, então, um outro ser humano que ele incorpore o direito dentro de si. Ou seja, que não precisa mais do direito, não precisa mais do direito penal. Isso seria uma sociedade comunista. Seria uma sociedade 100% ética. Não teria mais polícia, não teria mais cadeia, não teria mais direito penal. Essa é a ideia de uma sociedade comunista. Então você vai apostar nesses sujeitos éticos. Mas os comunistas entendem que é necessário você passar por uma fase de formação ética, moral, intelectual dessas pessoas, e aí, quando você estivesse pronto, você aboliria o Estado. Essa também é uma outra crítica que é pertinente, porque tem um problema grande, que é uma crítica que os anarquistas, por exemplo, fazem. Se você quer acabar com o Estado, a ideia, então, é criar uma sociedade ética. Sociedade ética é uma sociedade comunista. Então, quando você fala em comunismo, agora você já sabe o que é o comunismo. O comunismo é uma sociedade ética. Uma sociedade horizontal, livre, sem controle, sem polícia, sem exército, sem hierarquia, sem governo, né, sem patrão, sem empregado, onde todo mundo vai ser livre e vai respeitar o outro porque ele está convencido de que aquilo é o caminho a ser tomado. Né? Eu acredito na ética. Eu acredito na ética. Eu aposto na ética. Eu não acredito no direito penal e na punição. Eu não acredito no punitivismo. Eu acredito muito na ética. Agora, para você chegar a essa sociedade ética, você tem que passar, então, pelo crescimento do Estado. O que implica no crescimento do Estado, inclusive no crescimento do Estado punitivista. Aí está o problema. Então, você cresce o Estado para educar a pessoa. Então, você aumenta o poder de algo que mais adiante você vai ter que acabar com ele. E aí é que trava. E que aí é que a gente viu o que aconteceu no século XX, com essas experiências até então existentes do socialismo real. Você aumentou o Estado. Só que quem é que está no poder do Estado? Pessoas. Nós, seres humanos, complexos, complicados, desejosos, né, recalcados e mais de um monte de coisa que nós todos somos. Né? E aí, então, você põe o ser humano e dá poder para o cara. E agora você vai chegar amanhã e falar, olha, agora, meu amigo, né, meus amigos, vocês aí que estão no poder, né, das Forças Armadas, poderosas, vocês estão no poder dos governos, dos parlamentos, agora nós vamos acabar com o parlamento, vamos acabar com o governo, vamos acabar com a polícia, vamos acabar com as Forças Armadas, porque agora está todo mundo pronto. E aí o problema é que os caras que estão no poder vão chegar e falar, ah, não, ainda não é o momento. Né? E esse momento aqui eu fiz uma simplificação filosófica, mas depois a gente vai dar mais complexidade a isso. Mas é só uma simplificação para entender uma parte do problema. Óbvio que é muito mais complexo do que isso. Você tinha a Guerra Fria, né, infiltrações, espionagens, guerra econômica, guerra comercial, guerra quente, guerra em outros estados, que é a Guerra Fria, etc. Então, são conflitos, está no meio do conflito. Né? Então, houve um vencedor momentâneo daquele conflito com relação às experiências do socialismo real, né, no caso da União Soviética, especificamente. Então, isso, Indira, isso, com relação à questão anterior, sim. Então, a gente tem que ter em mente essa questão. Essa é a primeira diferenciação. Né? Então, direitos humanos, resumindo, primeiro, né, direitos individuais, Estado liberal só fala em direitos individuais. Não há democracia, não há. A democracia vai vindo aos poucos, gradualmente, não há direitos sociais, não há direitos econômicos. No Estado social, direitos individuais, sociais, políticos, econômicos, interdependentes, indivisíveis, horizontais. No Estado socialista, a aposta na construção de um outro ser humano, a ênfase nos direitos sociais e econômicos. Então, é uma sociedade de pleno emprego, saúde pública universal, educação pública universal, moradia para todo mundo, etc, etc. E uma limitação ao campo da liberdade individual política, ao condicionamento dessas ações, né, para a construção de uma sociedade comunista. Isso a gente encontra expressamente em vários textos constitucionais
da Europa Oriental do pós-guerra, da Polônia, da Hungria, da Tchecoslováquia, da Alemanha Oriental, da antiga União Soviética, de Cuba, né, que vai falar, olha, é garantido a liberdade de manifestação pública, etc., etc., para contribuir, para ajudar na construção de uma sociedade comunista, né, livre, etc., para ajudar na construção do Estado socialista, da sociedade comunista. Então, as pessoas são chamadas a colaborar com a construção de um projeto de sociedade. Se você não quiser colaborar, então fica quietinho aí no seu canto, não enche o saco, porque aqui nós estamos chamando todo mundo a construir esse projeto, né, dessa sociedade comunista no futuro, que passa por esse Estado socialista no presente, que é forte, né, no sentido de construir essa nova ética, essa nova moral. Tá? Então, essa é a primeira diferença. Vamos para a segunda diferença. Alguma pergunta, gente, até aqui? Alguma observação? Tá, claro. Então, vamos lá à nossa. A segunda diferenciação diz respeito à diferença. Então, com relação à diferença, já ficou claro também com essa primeira diferenciação, que são os direitos humanos, os direitos fundamentais. Na segunda diferenciação, qual é a finalidade do Estado? A finalidade do Estado liberal é. O que é o Estado liberal? É até gendarme, é o Estado polícia. Então, o Estado liberal. E aí, uma outra coisa que é uma ideia muito importante para a gente desmontar essa ideia aqui, para entendê-la bem. Quando você fala em Estado mínimo no liberalismo, o Estado mínimo na economia. Você pegar o Estado norte-americano é Estado mínimo? Não. Ele é um Estado gigante, com um orçamento gigante. Só que o Estado liberal, ele é forte no setor de segurança. Qual a finalidade do Estado? Proteger a propriedade privada, proteger os negócios privados. Então, a segurança interna com o poder de polícia, investimento da segurança interna com poder de polícia e forças armadas na soberania externa. Não, o Estado não intervém na questão social, então não há saúde pública, educação pública. Então, você tem uma diminuição do espaço de serviço público. Eu não sei se eu mostrei isso para vocês. Eu acho que eu até desenhei na aula passada. Desenhei, no modelo da Margaret Thatcher e etc. Então, isso é o Estado liberal. O objetivo do Estado liberal, a finalidade é garantir a ordem pública, a proteção à propriedade e aos negócios, né, para que haja prosperidade, crescimento econômico, então espaço, a proteção do espaço individual, do espaço privado, né, da propriedade privada e etc. E da soberania externa. Já o Estado social, a ênfase dele é dada a essa indivisibilidade desses direitos. Então, a ideia de que ele precisa, a finalidade do Estado social é a efetividade da Constituição Social. Então, o que o Estado social pretende? Ele pretende que aqueles direitos individuais, sociais, políticos e econômicos presentes no texto constitucional sejam efetivados, sejam reais na realidade social. Então, a gente começa a falar em efetividade constitucional, que é algo muito importante, né, porque você não basta que os direitos estejam previstos no texto. Você já sabe identificar um texto liberal, se você abrir um texto, tiver só uma declaração de direitos individuais e organização do Estado, é liberal. Vocês abriram um texto, vão encontrar lá os direitos individuais, sociais, políticos, econômicos, né, e organização do Estado, ou ele é social ou ele é socialista. Aí você tem que ler para identificar qual que é o padrão, ou a forma como esses direitos são trabalhados em cada uma dessas constituições. Mas vocês já são capazes de identificar uma Constituição liberal, uma Constituição social e uma Constituição socialista, como que eu disse, né, até aqui. Então, no constitucionalismo social, a ideia está. Qual é a pretensão do Estado social? É a efetivação do Estado social. É a efetividade do Estado social. Ou seja, é a efetividade dos direitos constitucionais. Então, que funcione a organização do Estado, o sistema político e o respeito aos direitos fundamentais. Isso é o objetivo do Estado social. O objetivo do Estado social é ele mesmo, é a efetividade dessa Constituição. E, obviamente, a gente vai ter, analisando essas constituições do mundo afora, né, graus de efetividade muito distintos. Então, você tem países com alto grau de efetividade constitucional, né, e aí você tem toda uma gradação que vai até países com nenhum grau de efetividade constitucional, que são constituições de mentirinha, né, ditaduras, etc.
Então, você tem países, até de países com alto grau de efetividade constitucional, até países, toda uma escada, né, até países com nenhum grau de efetividade constitucional. Agora, El Salvador está no meio aí de um golpe do Estado. A Constituição está sendo jogada para o espaço. Então, veja, então, tá. Então, a gente tem aí a segunda base, a finalidade. E a gente já sabe qual que é a finalidade do Estado socialista. Qual que é a finalidade do Estado socialista? A finalidade do Estado socialista é acabar com o Estado socialista. Então, Estado liberal, proteção aos direitos individuais, proteção ao espaço privado, à iniciativa privada, à propriedade privada. Bom, Estado social, efetividade das constituições, dos direitos sociais, políticos, econômicos, né, e individuais. Bom, Estado socialista, criar as condições de acabar com o Estado. A finalidade do Estado socialista é acabar com o Estado socialista. Ou seja, que o Estado socialista não seja mais necessário para que se criar, então, uma sociedade absolutamente livre, sem Estado. Então, essa é a segunda diferenciação. A terceira diferenciação não vai dar tempo de explicar agora, então eu prefiro não começar agora, mas nosso tempo acabou também. A terceira diferenciação diz respeito à economia. E aí, então, a gente precisa de trabalhar, e esse é um ponto muito importante, que são diferenças muito grandes e muito importantes, que a gente vai, então, trabalhar na aula de amanhã. Tá? Então, na aula de amanhã, a gente fecha essa diferença entre Estado liberal, social e socialista, trabalhando a diferença econômica. Tá? E aí, então, a gente fecha, e amanhã mesmo eu já pretendo começar, então, a gente trabalhar um pouco do pós-Segunda Guerra Mundial para fechar essa primeira grande parte da matéria. Nós chegamos, já passamos da metade, né, do curso, então a gente vai fechando. Semana que vem a gente fecha essa parte e a gente então vai entrar depois nos sistemas de governo, da presidencialismo, parlamentarismo, na organização territorial, federalismo, etc., que é uma matéria menos histórica, menos filosófica, menos política e mais técnica, mas que também passa pela questão política, porque a gente vai estar discutindo, né, ao discutir sistemas de governo e organização do território do Estado, também a gente passa pela discussão da democracia. Tá? Então, é isso. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Beleza? Todo mundo entendeu tudo? Então, gente, olha, vocês estão já ficando super aptos a conversar com isso, explicar para as pessoas. Falar, olha, gente, a gente pode, todos nós, temos que ter a liberdade de escolher politicamente o caminho que a gente quiser, construir caminhos alternativos, diferentes, né? Agora, para a gente poder escolher, a gente tem que entender, né? E com relação a esses sistemas, né, todos eles têm, e a aplicação desses sistemas e dessas teorias políticas e constitucionais, todas elas têm seus problemas. A realidade é muito complexa, né? Então, não precisa a gente inventar os problemas existem. E seria muito interessante que a gente pudesse debater com base nos fatos, com base nas teorias, nas ideias, nas interpretações dos fatos. Então, e não com base em mentiras ou distorções. Tá? Então, vocês vão já, vocês têm uma importante tarefa, né, nesse país mergulhado aí em tantas incompreensões por falta de estudo, né, e de compreensão, né, dos fatos, né, de conhecimento dos fatos, de conhecimento das teorias, de conhecimento das interpretações, das várias interpretações possíveis dos fatos, né, das várias teorias. E para a gente ser livre, a gente precisa estudar. Não tem jeito de ser livre, né, desconhecendo, né, não tem como você ter liberdade de consciência política se você não estuda política. Então, tem que estudar. Vamos estudar. Beleza? Então, até mais, gente. Até amanhã. Amanhã nós fechamos isso aí. Grande abraço para todas e todos.